O programa Destaque Especial de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o secretário de Cultura do Ceará, professor Francisco José Pinheiro. Ele é natural de Jaguaribe, é doutor em História, professor da Universidade Federal do Ceará e ex-vice-governador na primeira gestão Cid Gomes. Na vice-governadoria, o professor Pinheiro ganhou reconhecimento por ter promovido um trabalho de aproximação do governo com os movimentos de representação popular e coordenado a implantação do Plano Plurianual Participativo. Pesquisador, recentemente Francisco Pinheiro lançou a obra Notas sobre a Formação Social do Ceará, resultado de sua tese de doutorado, onde analisa o processo de formação da sociedade cearense. Ex-vereador de Fortaleza, Pinheiro foi líder da Câmara Municipal de Fortaleza com um trabalho marcado pela ética e transparência. Um dos fundadores do Partido do Trabalhador, no Ceará, Francisco Pinheiro ocupou por 2 mandatos a presidência do Diretório Municipal do PT em Fortaleza. Na gestão Luiziane Lins, a convite da prefeita, assumiu o cargo de secretário da Regional 4. Professor Pinheiro, muito obrigado pela sua presença aqui nos estudos da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. A primeira pergunta que eu faço ao senhor é: como é que se torna historiador no Ceará? Essa paixão por historiador, e como é o começo? Como é que um menino diz, não, eu quero ser historiador? Na verdade, um pouco a aproximação com a ideia da memória dos seus antepassados, essa curiosidade que você vai cultivando na infância e que, de repente, você se vê envolvido numa profissão que hoje é uma profissão que tem um papel importante de você tentar compreender como é que se constitui a sociedade cearense, a sociedade brasileira. Então, isso foi se constituindo aos poucos. De repente, eu me vi fazendo vestibular para a História, terminei o curso de História, fui fazer uma pós-graduação em São Paulo, uma pós-graduação para a América Latina. Depois fiz um mestrado em Recife e o doutorado também em Recife. Então, foi toda uma carreira que foi sendo constituída e que eu me sinto muito... Eu acho que eu não faria outra coisa que senão ser historiador. E porque é um aprendizado permanente, né? Sim, estudar a história. Né? Permanente. É uma descoberta a cada pesquisa. A cada pesquisa e a cada novo mundo. Professor, eu queria que o senhor falasse agora sobre a sua secretaria. Como está a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará e quais as ações que essa secretaria está planejando, né, para os próximos 2 anos? Bom, no início do segundo governo Cid Gomes, o governador nos solicitou a todos os secretários alguns projetos que nós chamamos de projetos estruturantes. E nós apresentamos 3 projetos nesse sentido. O primeiro projeto seria a montagem da Pinacoteca do Estado do Ceará. Ela existe enquanto lei, mas nunca foi colocada em prática. Então, nós resolvemos fazer com que esse projeto saísse do papel e virasse realidade. Estamos trabalhando muito firmemente nesse projeto e acredito que no início do próximo ano nós devemos estar iniciando as obras e a montagem da Pinacoteca do Estado, que nós já temos. O governo do Estado tem quase 3.000 obras de artistas plásticos cearenses no seu acervo. Então, nós vamos dar chance à população cearense e de outros estados de ter o conhecimento dessas obras. E nós temos aqui a maior coleção do Bandeira, certo? Do Antônio Bandeira, que é um dos grandes artistas plásticos nossos cearenses. Então, nós vamos dar ao público essa chance. O outro projeto estruturante é o projeto de nós montarmos o Sistema Estadual de Documentação e Arquivos. Nós também já temos isso criado desde a Constituição de 89. Nós aprovamos isto e nunca foi colocado em andamento. E nós estamos, então, nesse processo também de constituir o sistema estadual e colocá-lo em andamento, onde o Arquivo Público do Estado torna-se a coordenação do sistema. Então, vamos criar os arquivos municipais. Então, nós estamos nesse processo de criação. E o terceiro é a ideia de nós levarmos a proposta do Dragão do Mar inicialmente para as 8 regiões administrativas do Estado. Então, são 3 grandes projetos estruturantes. Mas, além disso, tem o dia a dia da Secretaria, que são os editais,
que são os projetos que passam no Fundo Estadual de Cultura, que são os projetos do mecenato, e esses projetos todos estão em andamento. Este ano nós lançamos todos os editais previstos, faltam apenas 2, que é o Natal de Luz e o Apoio às Artes. Mas todos os outros, o último que nós estamos trabalhando agora é o de audiovisual e cinema, que é um edital de 3 milhões, e nós estamos com esse edital aberto, recebendo as inscrições para que nós possamos selecionar os projetos que devem receber apoio do governo. Bom, professor, o senhor mesmo, como historiador e como produtor, o senhor não acha que é muito pouco ainda a verba que existe para a cultura? Não só aqui no Ceará, eu digo no Brasil inteiro, eu vou dizer isso porque é o seguinte, lá o Ministério da Cultura, quando lança, por exemplo, um projeto para fazer um filme de baixo custo, né? Só para dar um exemplo, lá é 1.300.000 o filme de baixo custo, mas lá nos Estados Unidos um filme de baixo custo custa 70 milhões de dólares, né? Então, por que é que a gente tem essa característica, nós temos muitos produtores, e por que a gente não consegue aqui no Brasil ter um pouco mais de verba para fazer um trabalho de melhor qualidade? Existe uma busca de nós aumentarmos as verbas constitucionalmente para a cultura. Então, nós estamos tentando fazer com que os municípios cheguem pelo menos a 1% do seu orçamento, o Estado 1,5%, o governo federal 2%. Agora, nós vamos ver que essa dificuldade não é apenas para a área da cultura. Nós olharmos a educação, que é um momento que, se for compararmos, é algo como a cultura, são 2 setores fundamentais. Com certeza. Certo? E há uma tentativa de décadas de nós chegarmos a 10% do orçamento para a educação. Isso incluindo toda a educação, desde o fundamental até a universidade. Então, é uma proposta lá no Congresso, né, para chegar a 10%. Exato, né? Exatamente. Então, é a dificuldade de um país imenso como o nosso, em que os recursos são minguados ainda. Apesar de nós termos uma arrecadação que tem crescido muito no Brasil, o Brasil tem estado num momento muito importante em termos de crescimento da arrecadação, porque a economia nossa está crescendo, mas não dá para você ainda, nós temos um país que falta muito a ser estruturado. E então, se você olhar, por exemplo, para a infraestrutura, por exemplo, básica, como estrada de ferros, nós praticamente destruímos durante um tempo, estamos reconstruindo isso. Então, o Brasil está se construindo a passos largos, certo? Você tem um sistema portuário que é muito novo e que nós estamos reconstruindo no Brasil inteiro, então há prioridades que de alguma forma ganham mais assento do que as prioridades que são importantes para a sociedade, como a educação, como a cultura, a própria saúde. Certo? Então é um processo de disputa de verbas. E nós temos que sensibilizar a sociedade para que as pessoas percebam que a cultura não é apenas uma coisa diletante, certo? Ela é essencial para a população, é um direito essencial da população, mas isso ainda não está muito forte na população. Nós temos que trabalhar isso para que as pessoas entendam essa perspectiva. Pois é, professor, nesse sentido, por exemplo, quando lança o edital, por exemplo, vou dar um exemplo do mecenato, né, que a empresa entra com 20% de contrapartida, então você tem uma dificuldade imensa de encontrar uma empresa e que a impressão que eu tenho é que você não consegue viver sem cultura, né? Essa cultura que você... Ninguém vive sem cultura como ninguém vive sem educação. Por que há assim, entende? Você olha assim o produtor cultural assim com uma certa... Não, esse negócio aí não é um negócio bom para a minha empresa. Muito pelo contrário, né? Seria uma coisa absolutamente vantajosa se as empresas pudessem também ajudar nesse setor. Na verdade, no Brasil, você não tem uma tradição que você tem na Europa e nos Estados Unidos, né, que é uma tradição que, historicamente, foi sendo criada, né, em que existe realmente a figura do mecenas. No Brasil ainda não, são raros os mecenas no Brasil, certo? Porque, na verdade, aqui o que nós temos é renúncia fiscal, em que as empresas financiam os projetos, mas eles são ressarcidos no seu imposto de renda ou no seu ICMS. Certo? Então, são poucas as empresas que metem a mão no bolso e financiam projetos culturais. Então, acho que também nós sensibilizarmos o setor privado para que eles percebam que isso é um veio importante para apresentar a sua empresa. E isso significa dizer que por enquanto, esses editais da Secretaria de Cultura sempre tem e sempre tem a renúncia fiscal. Sim. O dinheiro, na realidade, é do governo, né? É o dinheiro público
em que o empresário ele vai, ao invés de pagar um imposto direto para o governo, ele vai destinar parte desse recurso para os projetos culturais. Professor, eu queria saber um pouco mais sobre o sistema estadual de documentação e arquivo, né? Porque, entende, quando você disse que tem um sistema estruturado, né, isso tem acesso ao público? O público tem acesso a esse instrumento? Nós temos uma proposta já estruturada, em termos de projeto de lei, ele está estruturado. O que nós estamos fazendo agora? Estamos tentando colocar isso, sair do papel e ir para a realidade. O que nós temos hoje montado? Nós temos o Arquivo Público do Estado, que é um arquivo que hoje reúne a maior documentação sobre a história do Ceará. E nós estamos incentivando a criação dos arquivos municipais. Inicialmente, nós estamos criando aquelas cidades que têm uma tradição histórica mais antiga, por exemplo, Aracati, Sobral, Icó, Crato, certo? E outras cidades que nós estamos incentivando, Granja, para que essas cidades, Xaramobim, não percam um grande acervo documental que foi produzido ao longo da sua história. Mas além dessas cidades que têm o caráter mais histórico, nós estamos buscando outros municípios, certo? Para que eles comecem a organizar os seus arquivos, para garantir que essa memória não seja perdida, para garantir que essa memória possa ser depois consultada pelas gerações futuras. Certo. E em relação à Pinacoteca do Estado do Ceará, entende? E como é que está hoje essa Pinacoteca? Bom, nós estamos discutindo o local, nós já temos o desenho da Pinacoteca, agora estamos discutindo o local onde ela vai ficar. E provavelmente ela ficará na antiga estação ferroviária João Felipe. Nós estamos fazendo uma discussão com o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, que é quem é o encarregado da área do patrimônio histórico da União, e com a Prefeitura de Fortaleza, para que nós possamos fazer um grande centro cultural naquela área, envolvendo a Prefeitura, certo? Envolvendo o governo do Estado e envolvendo o governo federal. Então a ideia é lá, nós temos uma audiência marcada com a prefeita Luiziane, para discutir também um pouco com ela isso. É uma intervenção importante para a cidade de Fortaleza e nós queremos discutir isso com o município também de Fortaleza. Em relação aos municípios que estão dentro desse sistema estadual de cultura, significa dizer que o senhor vai colocar só nesses municípios sede, mas se todos os municípios não têm a possibilidade de estudar a sua história e de poder entrar dentro desse sistema? É que nós queremos ser um pouco realistas. Se você pegar, por exemplo, Minas Gerais, tem uma tradição muito importante na história do Brasil, e lá dos quase 580 e tantos municípios, eles têm 20 arquivos municipais. Então nós queremos ver se pelo menos nós construímos durante a gestão uns 20 arquivos municipais, plantar semente. Mas de deveras, todo o município do estado de Ceará pudesse ter o arquivo público histórico. Tá certo? Esse é o ideal. E perfeito. Professor, em relação, por exemplo, aos alunos, por que os alunos, o que a gente sabe da história do Ceará? E por que não existe um maior incentivo para a gente contar essa história para essa nova geração? Bom, primeiro também essa é uma disputa grande, porque você vai na escola, certo? E a escola, você tem poucas disciplinas que tratam da história do Ceará. Então, tem uma disputa muito grande aí de espaço nos currículos das escolas. Então, acho que a primeira coisa foi essa, foi nós iniciarmos um processo de tentarmos sensibilizar as escolas de que é muito importante você conhecer a história da sua aldeia. E aí daí você pode extrapolar para conhecer a história da Grécia, a história de outros povos. Mas se você não tem raiz na sua aldeia, como dizia o Zé Saramago, certo? Se você não cantar a sua aldeia, você dificilmente vai ter chance de dar o salto maior de conhecer outras histórias. Então, acho que seria muito importante que as pessoas tivessem essa compreensão de que é muito importante você conhecer a história da sua aldeia, a história do seu local, a história dos seus antepassados, para que você possa dar saltos mais importantes no conhecimento da história universal. O senhor acha que, por exemplo, as emissoras de televisão culturais do Ceará, e que tem a TV Cultura, aqui o canal Universitário de Fortaleza, também tem a TV do Povo, que também é educativa, essas emissoras também, e a TV Assembleia, que também é educativa, essas emissoras também, elas têm contribuído para esse trabalho de informar, eu tenho visto muito na TV Assembleia, né, o trabalho de contar a história do Ceará. O senhor acha importante esse tipo de trabalho que se desenvolve, esses órgãos? Importantíssimo. Importantíssimo porque você possibilita que as gerações que estão vendo esse programa tenham gosto pela sua história.
aprendam a gostar da sua história. Certo? Porque quem não conhece a sua história, como é que vai gostar da sua história, como é que vai compreender a sua história? Então, acho que são ações muito importantes e nós esperamos que nós possamos cada vez mais ter espaço nessas televisões para que a população possa ter acesso ao conhecimento da história da sua comunidade, do seu estado, da sua cidade, do seu município, do seu distrito. O senhor tinha falado anteriormente que a Secretaria, no seu dia a dia, a Secretaria continua vivendo o seu dia a dia, né? E como é hoje esse dia a dia da Secretaria de Cultura no Estado? Bom, você tem aí um conjunto grande de projetos. Por exemplo, nós estamos agora começando a colocar em andamento o projeto Agente de Leitura, que é uma tentativa de desenvolver o gosto pela leitura. Certo? Então, nós estamos aí selecionando 280 jovens no Estado, que irão, por exemplo, visitar 20 famílias, e nós estamos dando ênfase em 41 cidades. Nós estamos dando ênfase que é um projeto do Fundo de Combate à Pobreza, do FECOP. Então, são os municípios mais pobres do Estado e que têm problema de letramento. As crianças não vão à escola e não aprendem a ler. Então, nós estamos fazendo esse casamento de duas coisas. Certo? Então, esse é um projeto muito grande e que envolve uma gama grande de jovens para desenvolver uma coisa importante que é o hábito pela leitura. Certo? Por que se lê tão pouco no Brasil e especialmente aqui no Ceará, no seu entender? A primeira coisa é porque nós temos um índice de analfabetismo alto. Segundo, nós desenvolvemos pouco hábito de leitura. Certo? Você pega, por exemplo, no país, mas também é um processo que vai se construindo historicamente. Né? Num país em que você tem 15% dos jovens acima de 15 anos analfabetos, então seria um grande público de leitores. E você também tem o pouco hábito da leitura mesmo, você não desenvolveu. Você lê, às vezes, na escola, porque é obrigado a fazer a leitura para prestar conta no vestibular. Mas você não... Já está começando a melhorar isto. Mas nós lemos muito pouco ainda, se você comparar com países mais antigos, como a França, como a Inglaterra, mesmo os Estados Unidos, certo? Que leem muito mais. E também tem outra coisa, os livros no Brasil são muito caros. Certo? Então, muitas vezes as pessoas não têm acesso ao livro, não tem como adquirir o livro. Você chega na França, as coleções de bolsa, você compra livro em papel jornal, que é um preço irrisório, e obras de grande qualidade. Certo? Então, acho que também nós temos que pensar como você melhorar o preço dos livros para que as pessoas possam ter acesso. Professor, mas também não tem a ver com a educação básica, que o aluno sai da escola básica sem saber ler, escrever e contar? Isso não é um absurdo para um mundo moderno, impregnado de comunicação, que você não pode viver mais sem essa leitura? Mas nós estamos está se alterando, né? Nós vimos, por exemplo, que o Ceará, há 4 anos, nós tínhamos muitos municípios em que a situação da alfabetização era muito precária. Isso deu um bom salto de qualidade. O programa entrou com o governo Alfabetização na Idade Certa e deu uma melhorada muito boa. Mas esse processo ele é lento. Certo? E a construção, a criação de hábito de leitura é como a construção de plateias para teatro, para cinema. Então, ela leva um tempo. Você não muda essa situação de dia para outro, mas eu acredito que nós estamos cada vez mais mudando. Mas tem uma coisa essencial, a possibilidade das pessoas ter acesso a livro. Certo? Nós temos feito um esforço grande, nossas bibliotecas temos aberto biblioteca no interior do estado, nossa rede de biblioteca funciona bem. A biblioteca pública, nós estamos trabalhando muito para que as pessoas possam ter acesso a obras que elas realmente desejam ler. Então, estamos fazendo a pesquisa com os leitores para saber quais são os livros que eles querem ter na biblioteca, para que nós não compremos os livros da nossa cabeça, certo? Mas também ouvindo o público. É claro que nós vamos botar obras importantes, nós temos que ter na biblioteca, mas há outras obras que temos que ouvir o público, saber qual é o tipo de obra que ele gostaria de ver. Mas, professor, como é que a gente vai incentivar as nossas crianças de leitura? E se elas estão impregnadas na internet, conversando ao mesmo tempo com 5 companheiros, cada um fazendo, eles não conseguem fazer uma frase com sujeito e predicado, como é que a gente vai colocar essas crianças, né, para o hábito de leitura? Como é que ele vai ler, entende, clássicos da literatura? De que forma nós vamos convencer essas crianças que também já estão chegando em sala de aula, encontrando um professor completamente diferente, que já permite, inclusive, né, os estudiosos dizem que você tem que permitir que as crianças acabem também atendendo até o celular, usando o computador em sala de aula? Como é que nós vamos colocar
transformar essa criança de hoje e de amanhã num grande leitor? Bom, nós temos alguns programas que são programas importantes, né? Biblioteca Volante. Nós temos feito um trabalho nesse sentido, mas a gente teria que pensar o seguinte: como é que você pode fazer com que o garoto que está na internet, que ele não fique apenas na futilidade, certo? Nós temos uma experiência que fazemos aqui no Parque Santana, em que nós temos um centro de inclusão digital. E uma das possibilidades do aluno ter acesso ao computador é que ele possa fazer uma leitura, certo? E possa escrever um pequeno texto sobre a leitura feita antes de ter acesso. Então você cria um incentivo à leitura, tendo como o menino quer ver o computador, quer ir para a internet. Tudo bem, você vai fazer a leitura deste livro, vai escrever um textinho sobre esse livro, para poder depois você ter o seu tempo na internet, que é grátis. Então acho que isso é uma técnica também de você começar a fazer com que os alunos, por exemplo, se você fizesse isso em todas as áreas de inclusão digital, você ia fazer com que o aluno pudesse ter conhecimento um pouco da literatura universal dos clássicos. O senhor acha que o tablet vai substituir o livro de papel nas bibliotecas das escolas e de todo canto? Não, eu acho que você tem as várias bases em que você possa ter a literatura, elas vão existir e vão conviver, certo? O jornal de papel, por exemplo, não desaparece, mesmo que ele esteja na rede mundial de computadores. O livro físico, ele não desaparece, mesmo que ele esteja na rede mundial de computadores, certo? O que facilita é que as pessoas podem ter acesso mais fácil. Você pode de casa baixar para um preço, inclusive, mais menor, um livro que está na rede mundial de computadores, porque o custo é muito menor. Então, eu acho que há uma possibilidade, apesar da internet não estar à disposição de todos, está à disposição ainda de uma parcela muito pequena da sociedade, mas pode ser um mecanismo de democratização do acesso ao livro, porque você pode baixar um livro a um preço praticamente simbólico, porque ele vai estar na rede mundial de computadores, você pode vender milhares de livros, certo? E isso compensa, porque você não vai ter que gastar com impressão, com papel e tudo mais. E quantas bibliotecas a Secretaria de Cultura já tem no estado do Ceará? Bom, a Biblioteca Pública, ela coordena as bibliotecas municipais, certo? Então, existe uma rede estadual de bibliotecas. Nós já tivemos em todos os municípios e fazemos um esforço de tê-las além dos municípios. Nós temos em alguns distritos e temos muitas bibliotecas comunitárias, certo? Mas ainda é insuficiente para que nós possamos garantir esse acesso à leitura a todos aqueles que querem ter acesso. Mas isso significa dizer que a Secretaria sempre tem incentivado que as próprias prefeituras também façam essa coordenação local, que eu conheço um município que não tem biblioteca, essa que é a grande verdade, né? Eu sou lá de Capuí, eu não vejo, entende, a biblioteca, as pessoas procurarem a biblioteca lá para ver um livro, ou para estudar, ou para pedir emprestado, entende? Porque o mundo de hoje, as pessoas, quem gosta de livro, você sabe que a gente não consegue nem viver sem ele, né? Mas você tem que colocar isso na cabeça das crianças, essa é a minha maior preocupação. Eu acho que aí o hábito da leitura começa na escola, né? E o ensino fundamental, ele é muito importante para isso, que você possa desenvolver na criança o gosto pela leitura. É claro que às vezes a biblioteca não ocupa o local mais adequado, certo? O acervo às vezes é um acervo antigo, certo? E isso faz com que e você não tem muitas vezes estímulo para que as pessoas possam ir à biblioteca. Então é um trabalho cotidiano que você tem que fazer. E também tem muitos gestores que acham que isso não é importante, infelizmente, certo? E aí às vezes tem uma pessoa que é extremamente integrada, um secretário de cultura, um secretário de educação. Aí chega um gestor que não acha isso importante, demite a pessoa, demite o bibliotecário, que é a pessoa que pode incentivar a população a ter acesso ao livro. Então, é uma luta cotidiana, certo? Agora tem que ter muita coragem e muita determinação para que as coisas possam ocorrer e que nós não vamos fazer isso com muita facilidade. Nós somos um país ainda muito jovem e em que o hábito da leitura é muito restrito a uma camada, muitas vezes, muito elitizada, né? Se você for pesquisar na população mais pobre, quantos livros ele lê por ano, então você vai ver que
pela falta de incentivo, pela impossibilidade de acesso ao livro, pouca gente lê. Eu vi uma pesquisa que o professor não lê, recentemente vi essa pesquisa naquela revista de educação, e que é uma pesquisa da Universidade de Campinas, da Unicamp, no curso de comunicação social, o aluno de comunicação parece que lia 4 livros por ano. Isso é um absurdo completo e absoluto. No Brasil está em torno de 1,7, não chega a ser 2 livros por ano, de um modo geral. De um modo geral, então quem lê 4 está numa vantagem danada. Está numa vantagem danada, já está lendo acima da média da população. Professor, o programa de destaque aqui está à sua disposição e a nossa programação também para qualquer atividade da Secretaria de Cultura, e eu queria que o senhor dissesse o que não conseguiu dizer nesses 25 minutos aqui sobre a sua secretaria e sua gestão. Eu queria agradecer e nos colocar à disposição para qualquer dúvida. Nós temos uma secretaria de portas abertas para receber as pessoas, conversar com elas e só dar notícia em primeira mão nesse programa. Nós acabamos de comprar o Cinema São Luís. Coisa boa. Que vai ser transformado num grande centro de eventos culturais do Ceará, inclusive por uma determinação nossa, mas também por uma solicitação do Grupo Severiano Ribeiro, certo? Que querem manter a memória do Severiano Ribeiro, que era um homem de Baturité, cearense de Baturité, e que montou uma grande rede de cinema no Brasil, e nós acabamos de comprar, certo? E estamos fechando o negócio por esses dias e acho que isso é um ganho cultural para a cidade de Fortaleza. Aí o Cine São Luís ele vai voltar a funcionar normal? Vai voltar a funcionar como um grande espaço de eventos culturais. De eventos culturais. Não só para cinema, mas para eventos, porque hoje nós temos uma dificuldade grande no Ceará, porque a pauta do Teatro Itaneca é superlotada. Com certeza. A pauta do Dragão do Mar é superlotada. Com certeza. A pauta do Centro Cultural do BNB é superlotada, então nós estamos criando mais um espaço onde você vai poder, no centro da cidade, onde você vai poder trabalhar a cultura e a entretenimento no Ceará. Ok, agradeço muitíssimo a participação do secretário de Cultura aqui no programa Destaque da FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Se você quiser sugerir nomes para destaque aqui no nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.